Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória da seleção brasileira de virada contra a seleção chilena por 2-1. Realmente era um jogo bastante importante para a seleção brasileira. É a seleção que vem bastante pressionada, né? E correndo um risco até de ficar fora da Copa, algo que eu acho que dificilmente vai acontecer. Porém, a seleção brasileira não vinha num bom momento. E toda essa pressão aumenta um pouco antes do jogo, porque a Bolívia consegue um resultado muito bom na altitude, né? Consegue vencer a seleção colombiana por 1-0 e, por incrível que pareça, ultrapassa o Brasil na classificação das eliminatórias, algo que, na minha visão, até pouco tempo era totalmente impensável. A seleção brasileira, como se já não bastasse toda a pressão que vinha sofrendo, o Brasil, logo no primeiro minuto de jogo, já sofre o primeiro gol, o que, na minha visão, ocorreu devido a uma falha do Ederson. Nós tivemos uma jogada de cruzamento, onde o Vargas vai lá e cabeceia, o Ederson acaba ficando no meio do caminho, muito mal posicionado, e a bola acaba entrando. Então, a partir daí, o drama da seleção brasileira, que já era grande, aumenta ainda mais, porque esse primeiro gol tão cedo acaba com toda a tática que o Brasil já tinha programada para o jogo, né? E vem também aquele desespero, né? De você precisar estar vencendo, correndo risco até de sair dos classificados, né? O Brasil poderia ir até para a repescagem. Então, o Brasil se encontrava numa situação extremamente difícil. E o pior de tudo é que, mesmo apesar desse gol, né, o Brasil não apresentava nenhuma alternativa tática. Algo que a gente vem percebendo nessa seleção do Dorival, né? É extremamente previsível. Muitas das vezes falta um fator surpresa, falta um esquema tático um pouco diferenciado. Então, o Brasil acaba não conseguindo ter muitas alternativas. O Brasil foi mais na base da pressão mesmo, foi tentando alguma coisa, um ataque do Brasil muito pouco produtivo, que basicamente não conseguia nada. A seleção chilena vinha muito bem fechada, deu essa sorte de conseguir esse primeiro gol e realmente fez o que deveria ser feito, né? Se fechou atrás e esperou o Brasil. Um Brasil pouquíssimo inspirado. Lembrando que a seleção chilena também não é uma boa seleção, muito pelo contrário. É uma seleção que provavelmente não vai conseguir disputar a Copa do Mundo. Atualmente ocupa a 9ª posição na tabela. E tem jogadores que também não têm mais aqueles talentos individuais de antigamente. Então, muito pouco a seleção do Chile produziu, porém esse primeiro gol ele muda todo o aspecto do jogo. Porém, o Brasil, até que no fim do primeiro tempo, né, após fazer essas tentativas que não resultaram em nada, o Brasil praticamente não conseguiu chegar. Porém, o Brasil contou com o centroavante do Botafogo, o Igor Jesus, que, na minha opinião, é o craque do Brasileirão desse ano, realmente extremamente decisivo, um centroavante de presença de área. Eu diria um centroavante clássico, né? Um centroavante que cada vez mais está em falta, especialmente no Brasil, que é aquele centroavante com presença de área, que tem jogada aérea, que realmente consegue fazer o pivô. Então ele é um jogador de muita qualidade e mostrou isso, porque tirou a seleção brasileira do sufoco após marcar o gol de empate por 1-1 contra a seleção chilena e seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira logo na sua estreia. Então realmente fez bastante diferença e é necessário também no futebol não só ser um bom jogador, não só ter habilidade, como também ter estrela, né? E isso o Igor Jesus demonstrou que tem de sobra. Esse empate deu uma tranquilizada no Brasil, né? Porque foi um empate que aconteceu quando o primeiro tempo já estava em vias de terminar. Então o Brasil pôde ir para o vestiário mais tranquilo, reorganizar e para vir no segundo tempo, que na minha opinião, muito embora ficou bem longe do ideal do que é uma seleção brasileira, foi melhor. Tanto que uma das primeiras jogadas de perigo, o Rodrigo, na minha opinião, sofreu um pênalti claríssimo, só que não foi marcado pelo árbitro, eu não entendi o que aconteceu. Nós temos que falar que é um árbitro muito ruim, muito fraco, e também mostrou ser caseiro, né? Porque logo na sequência desse pênalti claro do Rodrigo, nós tivemos um lance de expulsão de um jogador do Chile, e ele acabou contemporizando a jogada, não deu o cartão vermelho, e acabou por isso mesmo, né? Era um lance que
ele acabou acabando com o contra-ataque, né? Ele foi lá e acabou com a jogada, e era claramente para um cartão amarelo. Ele já tinha um cartão amarelo, então seria expulso. Só que o juiz não teve coragem suficiente. Provavelmente, se o jogo tivesse sido aqui no Brasil, provavelmente ele teria expulsado. Porém, como na minha visão ele é um juiz que apita de forma caseira, ele acabou por deixar passar. Então, o Brasil, na minha opinião, foi prejudicado já nesses dois lances, o que acaba também desconcentrando, porque é uma seleção que está com dificuldade, está com uma pressão psicológica imensa, precisa classificar, precisa mostrar futebol, porque da forma que está, dificilmente o Brasil vai conseguir alguma coisa na Copa do Mundo, porque se contra adversários regionais aqui da América do Sul nós estamos passando essa dificuldade, imagina quando for enfrentar as grandes seleções europeias. Provavelmente, novamente, será eliminado, como aconteceu nas duas Copas do Mundo anteriores. Então, precisa melhorar bastante. A seleção chilena, como também está numa situação complicada, a seleção chilena ela opta por ir para o ataque no tempo final do jogo, né? Opta por se lançar à frente, algo que beneficia o Brasil, porque o Brasil pode sair no contra-ataque, e nisso mais um botafoguense entra em cena, que é o Luiz Henrique, que é um grande jogador também, tem recurso, tem o drible, é um jogador diferenciado, muito bom. Nessas jogadas de mano a mano, realmente ele sempre acaba prevalecendo, é um grande jogador, e o que explica também é o fato do Botafogo estar tão bem aí, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, que tem jogadores extremamente bons, extremamente diferenciados. Na minha visão, foi, nesse ano, o clube que melhor contratou no Brasil. Então, novamente, um jogador do Botafogo faz a diferença, o Luiz Henrique, depois de uma jogadaça, ele corta para dentro da área do Chile, chuta bem no cantinho do goleiro e realmente faz um belo gol. Um gol muito bonito, também o primeiro gol dele na seleção brasileira. Nós tivemos aí uma noite do Botafogo, né? A noite onde os jogadores botafoguenses brilharam bastante. Eu estava até vendo uma estatística que o último jogador do Botafogo a marcar foi o Bebeto na década de 90. Então fazia bastante tempo que um jogador do Botafogo não marcava com a camisa da seleção brasileira. Algo extremamente importante, não só para o Botafogo em si, mas para a seleção brasileira, porque sai temporariamente de um sufoco, poderia se encontrar numa situação extremamente difícil. Muito embora o futebol não seja animador, pelo menos em termos de tabela, essa vitória ajuda bastante. Nesse momento, o Brasil está em quarto lugar com 13 pontos, então já está encaminhando aí a sua classificação. Eu sempre achei difícil o Brasil ficar de fora, muito embora o Brasil estivesse se esforçando bastante para ficar de fora, vai acabar não conseguindo, até por falta de qualidade dos adversários, mas a gente também tem que pensar uma coisa, vencer é importante, óbvio, mas nós temos que pensar num projeto de longo prazo, né? Que é a Copa do Mundo. Nós precisamos estar, pelo menos, em condições de competir de igual para igual com as seleções europeias, porque nós temos jogadores de qualidade, nós temos jogadores que são destaques mundo afora, nós temos um campeonato que é extremamente competitivo, que é o Campeonato Brasileiro. A gente pode ver isso pela Libertadores e pela Sul-Americana, onde as equipes brasileiras acabam prevalecendo sempre nos últimos anos. Então, nós temos o melhor campeonato da região. Então, é complicado da gente explicar por que a seleção brasileira não consegue jogar num nível razoável. Nós nem estamos mais comparando com a seleção do que foi no passado, com o Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho. Para mim, essa geração já simplesmente acabou e provavelmente não voltaremos a ter jogadores nesse nível. Porém, com o que nós temos, é possível jogar bem melhor do que nós estamos jogando. Então, não dá para entender o que acontece com a seleção brasileira, por que não consegue produzir, sendo que, na minha visão, tem um elenco de jogadores até melhor do que da Argentina, atual campeã mundial, porém não consegue render. Não sei se é falta de organização técnica aqui, e também nós temos que estar discutindo um ponto, que é até quando
nós vamos privilegiar só os técnicos brasileiros para treinar a seleção. Muitas pessoas defendem que só técnicos brasileiros deveriam treinar a seleção brasileira, porém, eu já estou começando a mudar minha opinião. Até porque a gente vê um Abel Ferreira, eu creio que não exista nenhum treinador brasileiro que seja tão capaz de assumir a seleção brasileira quanto o Abel. O Abel, ele realmente é um excelente treinador, é um treinador que pensa muito tática, pensa muito jogo, é um treinador de alternativas. Então, eu vejo, se o Dorival não melhorar, eu vejo ele como a única alternativa. Porque muitas pessoas falam para trazer técnicos europeus, como foi o caso de tentar o Ancelotti, como foi o caso, até se falou em Guardiola, Mourinho. Porém, eu não acho que eles estão habituados a como funciona o futebol brasileiro. E nisso, na minha opinião, o Abel Ferreira já tem uma certa vantagem, porque por estar atuando tanto tempo no Brasil desde 2020, ele já sabe como é que funciona o Brasil, já sabe como funciona o jogador brasileiro, já sabe como que funciona uma seleção brasileira. Então, creio eu que se fosse optar por um treinador estrangeiro, ele seria o melhor nome. Então, vamos dar um tempo aí para o Dorival para ver o que ele consegue fazer. Os prognósticos não são animadores, o desempenho do Brasil está muito abaixo, então a gente vai ver até onde o Dorival consegue ir. Porém, se a gente continuar nessa forma de jogar, eu creio que teríamos que trazer o Abel Ferreira e pela primeira vez na nossa história nós teríamos um técnico estrangeiro. Algo que, na minha visão, não é vergonha nenhuma. Eu acho que faz parte aí a seleção brasileira, como é a seleção que possui o maior número de títulos da Copa do Mundo. Então, se nós estamos vendo que os nossos treinadores não estão conseguindo fazer a seleção brasileira jogar, eu acho natural que nós vamos buscar um estrangeiro, né? Então é isso. Eu acho que a seleção brasileira tem muito a melhorar. E agora vamos ver o que acontece no próximo jogo das eliminatórias, que vai acontecer no estádio Mané Garrincha. Então, realmente, aguardar para ver o que vai acontecer. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? O que você achou do desempenho do Brasil? Qual você acha que vai ser o futuro do Dorival na seleção brasileira? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.